surgimento do Estado moderno. Eu iniciei essa aula, ou melhor, inicio o estudo do conteúdo com a seguinte pergunta: como surgiu o Estado moderno? Como que ele surgiu? Quando foi que surgiu o Estado moderno? Quando começou? A gente tem a seguinte resposta: o Estado moderno ele surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Então, o Estado moderno ele vai surgir a partir do momento que o feudalismo chega ao fim, com o declínio do feudalismo. Tá? Gente, então por que é importante, né, eu fazer essa pergunta? Como que surgiu o Estado moderno? Porque eu vou direto ao ponto de partida, quando foi que começou, onde ele começou. E a gente sabendo que o Estado moderno ele surgiu a partir da desintegração, né, a partir do declínio do feudalismo, eu compreendo o quê? A gente acaba compreendendo que o Estado moderno ele vai ter um conjunto de características totalmente diferentes daquelas que existiram durante o feudalismo. Tá? Porque durante o feudalismo as pessoas, a maioria das pessoas estavam vivendo aonde? Estavam vivendo no campo. Quem é que tinha domínio sobre aquelas pessoas? Quem tinha poder? Era o senhor feudal. Agora, a partir do momento que o comércio, tá? Que o comércio ele renasce, que as cidades voltam a crescer, uma grande leva de pessoas vão se dirigir aos grandes centros urbanos, vão voltar para as cidades. Tá? E ao voltarem para as cidades, aqueles senhores feudais eles vão perdendo o poder político, aos poucos vão perdendo o poder político. E surge a necessidade de uma nova forma de poder, de novos instrumentos de controle da população. Porque agora a maioria das pessoas não vivem mais no campo. Elas vivem aonde? Vivem nas cidades. Gente, eu estou falando, tá? Falando disso, eu estou me referindo a sociedades europeias, tá bom? Estou me referindo à Europa. Então, a partir do momento que o feudalismo ele entra em declínio, a gente vai ter novamente as cidades ganhando importância, o comércio ganhando importância. Mas vale lembrar também que eu deixei ali escrito no segundo parágrafo, tá bom? A dominação feudal, ela foi pouco a pouco sendo minada, né? Foi pouco a pouco sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, dos servos, tá? E pelo crescimento das cidades do comércio. Eu acabei de falar para vocês, quando as cidades voltam a crescer, o comércio ele ressurge, o feudalismo ele entra em declínio. E quem é que tinha poder no feudalismo era o senhor feudal, era o fazendeiro. Mas já que o feudalismo está chegando ao fim, as pessoas estão agora indo para as cidades, o senhor feudal ele perde o protagonismo. O feudalismo em si perde protagonismo. E todos os poderosos, né, ou seja, os primeiros industriais, né, os comerciantes mais fortes daquele momento, eles vão necessitar do quê? De controle. Eles precisam controlar a sociedade, evitar o caos, evitar a bagunça. Só que não vai funcionar o sistema feudal, não vai ter como dar certo aquele mesmo mecanismo do sistema feudal, ele não vai dar certo lá na cidade. Então, agora não sei se vocês estão compreendendo, mas veja bem, ó, o Estado moderno ele vai surgir, tá? Esse Estado moderno ele vai surgir a partir do momento que houve uma necessidade de mudança dos mecanismos de controle, dos mecanismos de exercer poder sobre as pessoas, para controlar as pessoas. Então esses novos mecanismos de controle, eles surgem a partir do momento que a gente vê o quê? A maioria das pessoas vivendo em cidades, né? Houve, é claro, uma transformação nas relações sociais, da relação entre as pessoas, porque agora a gente vai ter nas cidades trabalhadores urbanos, ou seja, operários, pessoas que trabalham em fábricas, que trabalham nas indústrias, que vão receber salários, que vão trabalhar sob o rigor do relógio e não mais do sol, como ocorria lá no campo, tá? Não mais dependendo das condições climáticas, mas dependendo de condições políticas, dependendo de ações científicas, tá?
tanto voltado para o aspecto político, econômico, como também social. Enfim, esse Estado moderno vai significar um novo sistema de controle da sociedade. Ele surgiu, é claro, ele surge a partir do momento que o feudalismo chega ao fim. A partir do momento que o feudalismo entra em declínio, ele vai surgir o Estado moderno. Tá? É importante, então, saber também que vai ser a partir do século XIV, tá? Que a partir do século XIV ocorreu um processo de centralização e concentração. Antes, como que estava o poder? O poder, eu digo, o poder de controlar as pessoas, de dominar as pessoas na época feudal. Como que ele estava? Ele era um poder que estava descentralizado, desconcentrado. Então, cada senhor feudal mandava ali nos seus servos, os poderosos ali do campo mandavam nos camponeses. Então, havia o que? Havia uma descentralização do poder. Cada feudo tinha seu poder, estava, portanto, desconcentrado, né? Não havia uma centralização e não havia centralização e nenhuma concentração de poder durante o feudalismo. Mas a partir do século XIV, a centralização ela vai se tornar mais evidente a partir do momento que as pessoas elas acabam deixando a área rural e indo morar nas cidades. Então vai ser necessário um poder mais forte para controlar uma grande quantidade de pessoas, ou melhor, grandes sociedades que necessitavam de um controle, de um poder centralizado, né, mais concentrado na figura, na figura de algumas instituições que vão exercer o controle. Mais para frente, daqui a pouco, na verdade, a gente vai estar discutindo essa questão das instituições. Mas vamos aqui a esses tópicos, ó. Que a partir então do século, vou repetir, a partir do século XIV ocorreu um processo de centralização e concentração. Do que ocorreu? Das forças armadas e do monopólio da violência, tá? Então antes, quem é que podia fazer justiça? Quem é que podia prender? O senhor feudal, cada qual em seu feudo era o senhor juiz, podia fazer justiça, podia prender, podia usar da violência para reprimir manifestações, muitas vezes lá dos camponeses. Agora, a partir do século XIV, isso vai ser o quê? Para agir, para praticar a violência, né? para formar um exército e garantir a defesa do território. Quem é que vai poder fazer isso? Quem somente pode fazer isso? O Estado. Tá? O Estado não pode lá o fazendeiro, não pode fazer o empresário querer fazer isso, querer, claro, ter suas forças armadas, usar da violência para reprimir uma manifestação. Não, ele pode recorrer ao Estado e pedir para que o Estado haja, mas não pode jamais por si próprio, né, por si só, querer agir como se fosse o Estado. Também da estrutura jurídica, então o Estado é o único que pode fazer justiça, como eu acabei de comentar. A gente vai ter uma centralização e concentração da cobrança de impostos, um poder de extrema importância para a existência do Estado. Então, a cobrança de impostos, a partir do momento que surge o Estado moderno, ela passa a ser mais intensa. Por quê? Porque é extremamente importante para o Estado, para ele garantir o seu funcionamento, o funcionamento de toda a sua burocracia, o funcionamento das instituições. É necessário o quê? Dinheiro, é preciso manter, né, tem gasto. Então, para manter toda a estrutura do Estado, é necessário que haja uma cobrança de impostos mais eficiente e mais intensa do que ocorria no passado. Outro ponto também, ocorre uma centralização e concentração de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público. Então a gente vai ter, a partir do momento do surgimento do Estado moderno, o surgimento de instituições que desempenham papéis específicos na administração do Estado, tá? Na administração do patrimônio público. É importante lembrar uma coisa, pessoal. O Estado não é uma coisa de uma classe, de uma determinada classe. O Estado ele não é patrimônio
somente de uma classe, lá de um grupo, não. É claro que na prática, muitas vezes na prática, isso é o que aparenta na prática. Aparenta o quê? Aparenta que o Estado aparenta ser de uma classe, né? Como muitos filósofos, sociólogos, né, cientistas sociais já têm falado isso, principalmente os da ciência crítica, da sociologia crítica, da filosofia crítica. Vou citar o nome aqui, como Karl Marx, por exemplo, que chega a dizer, né, em uma de suas obras, que o Estado ele é um comitê da burguesia, enfim, mas o Estado, tá? O Estado teoricamente, tá? Teoricamente falando, o Estado ele é um conjunto de instituições que colabora para a manutenção da ordem, do progresso, da paz, para evitar o caos da sociedade. Então o Estado não é patrimônio, não é instrumento de um grupo de pessoas ou de uma classe social, tá? O Estado ele é de todos os indivíduos, ele cumpre o objetivo, ele tem por objetivo o progresso, contribuir para o progresso de toda a sociedade. Então, com o Estado moderno, há essa característica aqui, ó. Há essa característica e também esse objetivo, esse dever, né? Criar ali um corpo burocrático para administrar o patrimônio público. O que é público é de todos, como as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde, o transporte, as comunicações e outros tantos setores que estão presentes dentro do Estado. Deixa eu voltar aqui. Eu quero pegar um gancho aqui e falar mais uma coisa para vocês nesse slide. Vamos tomar cuidado para não confundir o conceito de Estado e governo, tá bom? Muitas pessoas, olha, professores, jornalistas, enfim, muitas pessoas confundem, acham até que é sinônimo, acham que Estado e governo são sinônimos, tá? Estado é uma coisa, governo é outra coisa. Tem significados, tá? Ou melhor, existem conceitos, eles têm conceitos diferentes, tá? Tem significados diferentes, não vão achar que é a mesma coisa. Sabe por quê? Ó, quando eu falo num Estado, eu estou falando num conjunto de instituições. Quando eu falo no governo, falando no governo, estou me referindo a quê? Estou me referindo a uma instituição presente no Estado, que cumpre, né, que tem por dever colaborar para o Estado. O governo vai colaborar para que haja uma administração do Estado. Então o Estado é como se fosse uma casa. O governo é o administrador da casa. Mas não é só o governo que faz o Estado funcionar, tá bom? Por quê? Por que não? Deixa eu voltar. Opa, peraí. Por que não, né? Por que não é? Por que o Estado não é somente o governo que faz o Estado funcionar? Porque a gente tem vários poderes presentes dentro do Estado, presente no Estado. Por exemplo, a parte da justiça, o poder judiciário, a gente tem a parte das escolas públicas, a parte que toma conta da elaboração de leis, como o poder legislativo. Então existem várias instituições dentro do Estado que colaboram para a administração. O governo é uma delas, tá? Então existem significados diferentes. Falar em Estado é uma coisa, falar em governo é outra coisa. Eles têm relação, né? Tem relação. Estão dentro do mesmo assunto, do mesmo tema, mas com significados diferentes. Importante lembrar. Então, pessoal, vamos chegar agora à conclusão, tá, dessa primeira aula. Nós vimos o quê? Nós vimos que o Estado ele surgiu da desintegração do sistema feudal, tá? Quando o sistema feudal chegou ao fim, com o declínio do feudalismo, houve o surgimento do Estado moderno, que vai representar uma mudança de instrumento de dominação da sociedade, tá? Então o Estado moderno ele surge com uma decadência, tá, do sistema feudal, e a sua principal característica é a centralização e concentração das instituições e poderes
nele presente. Então, quando surge o Estado moderno, há uma centralização de várias funções que antes estavam todas espalhadas, fragmentadas. Ocorre uma centralização, então o Estado agora ele assume o protagonismo, somente ele vai ofertar uma força, um exército, né, as forças armadas para controlar o território. Somente o Estado é que pode cobrar impostos, somente o Estado é que pode fazer justiça, somente é o Estado que pode administrar os recursos públicos, tá? Então, isso que é importante vocês frisarem, tá? Vocês guardarem. O Estado, pessoal, moderno também, ele vai assumir diferentes formas, tá? Diferentes características ao longo do tempo, desde o seu surgimento até os dias atuais. A gente vai ter diferentes formas de Estado, tá? Ou seja, o Estado moderno vai assumir diferentes formas do seu surgimento, desde o seu surgimento até os dias atuais. Tudo bem? Tudo bom? Então a gente vai chegando ao fim dessa videoaula. Mas antes de eu encerrar a transmissão, eu vou lançar uma reflexão para a gente fixar o conteúdo, uma fixação do conteúdo, que é a seguinte, ó: analisando o surgimento do Estado moderno, compreendemos a sua importância no dia a dia da vida social, tá? Então, ao longo dessa videoaula, analisando o surgimento do Estado moderno, nós compreendemos o quê? A gente acaba compreendendo a sua importância no dia a dia da vida social, sua importância para a sociedade. Portanto, como seria a sociedade, né? Agora pense bem, como seria a sociedade atual sem a existência do Estado moderno? Seria possível existir a sociedade atual sem o Estado moderno, tal como conhecemos hoje? Seria possível? Eu estou me referindo à sociedade global, tá? A todos os países. Bem? Seria possível? Gente, ó, estava me esquecendo de falar uma coisa. Quando eu falo em país, eu estou me referindo ao território, aos recursos naturais, à população que ali vive. Então esse é o país. Bom, país, território independente, com sua população, com seus recursos naturais, né? Enfim, isso é o país. Agora, Estado são as instituições presentes dentro ali do país, do território, o Estado, que com os governos e demais instituições vão administrar, vão cuidar do território, tá bom? Então, será que seria possível existir a sociedade atual, né? Existir sociedade sem Estado, sem o Estado moderno, especificamente falando? Pense nisso.